Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais aí relacionados ao sobrenatural. E o relato de hoje, gente, ele foi pedido aqui nos comentários devido a eu ter comentado sobre ele na coletânea ali do necrotério, né, que eu postei, eu acho que ontem, se eu não me engano. E eu comentei um pouco sobre ele e já adianto aqui, gente, ele não tem nada de sobrenatural, né? Eles têm ali até, eu falo que tem um pouco ali de uma denúncia de um crime, por exemplo. Algo que eu ouvi há um tempo atrás aí. Então eu já adianto aqui pra vocês, eu achei um relato pesado por causa dessa coisa aí que praticamente aqui acontecia um crime. E eu fiquei meio assim de trazer ele aqui pra vocês, mas eu resolvi trazer aí, devido a eu ter comentado lá, vocês também ficaram curiosos, né? Então eu não vou deixar vocês curiosos. Acho que não vai ter problema algum, porque tá tudo muito bem aqui detalhado e não tem assim como identificar o local nem as pessoas envolvidas aqui no relato. Mas é isso, gente. Eu vou contar aqui pra vocês. Já peço quem gosta aqui do canal, deixa aí o like bem no início, vai ajudar muito aqui o canal. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. Se quiser me mandar algum relato relacionado ao sobrenatural, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das outras redes sociais, caso vocês queiram também me seguir lá também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, isso vai ajudar muito também aqui no crescimento do canal. E é isso, gente, bora aqui pra este relato. E o nome deste relato é este aqui: As Mercadorias do Hospital. Olá, Mariana! Antes de tudo, quero dizer que sou um grande admirador do seu canal. Acompanho-o há um mês e não perco um vídeo sequer. Muito obrigada, tá? O relato que vou compartilhar com você é real e por isso, por segurança, não revelarei meu nome, idade ou qualquer informação pessoal. Com o que vou contar, você entenderá o motivo. Tudo aconteceu em 2020, no auge da pandemia. Sempre trabalhei na área de segurança. Já fui porteiro, vigilante e auxiliar de serviços gerais na área. Mas foi no monitoramento de câmeras, o famoso CFTV, que realmente eu me encontrei. Eu gostava de analisar gestos, atitudes, comportamentos. Sempre me fascinou a ideia de que o ser humano é limitado ao que os olhos podem ver, enquanto eu, do outro lado da tela, observava tudo sem ser notado. O que eu não sabia era que este fascínio de adorar os detalhes se tornaria a minha ruína. Naquele ano fui demitido da empresa em que eu trabalhava como vigilante. Não demorou muito até eu receber uma proposta via WhatsApp para trabalhar como operador de CFTV em um hospital localizado no estado do Paraná. Por motivos óbvios, não direi o nome do hospital. Fiquei animado, era a função que eu mais gostava. Passei por todas as etapas da entrevista e fui aprovado. Trabalharia no turno noturno em escala 12/36, exatamente do jeito que eu preferia. Logo no primeiro plantão, fui instruído a ficar atento, principalmente à UTI. Já que estávamos no pico da Covid-19, o hospital inteiro operava em alerta máximo. A equipe de segurança era composta por 7 pessoas, 6 vigilantes posicionados em pontos estratégicos e eu sozinho no monitoramento. Meu papel era acionar os colegas via rádio, caso notasse algo fora do normal. Já nos primeiros dias percebi algo estranho. Os outros vigilantes me tratavam com frieza, como se tivessem medo de mim. Aqueles olhares desconfiados me incomodavam. Achei que fosse pelo fato de eu ser novato. Talvez pensassem que eu fosse algum protegido da chefia. Afinal, quase todos ali já tinham mais de 10 anos de casa.
Dois desses vigilantes se destacavam. Aqui eu vou chamá-los de Maledito e Maledite. Gente, eu mantive esse nome aqui, Maledito e Maledite. Eu sei que pertence ao canal lá do Assombrado, da Ana e do Matheus, mas eu pensei em até trocá-lo, mas eu vou manter ele aqui. Eu acredito que não vai ter problema algum, né? Eu super respeito e sei que é de lá, mas como ele colocou aqui, eu vou deixá-lo aqui, né? Esse nome desses dois seguranças aí. Então, tipo, quero deixar vocês cientes aqui que é do canal de lá, todo mundo conhece Assombrado, eu acredito. E eu vou deixar eles aqui, mas eu sei que é de lá, né? Estou lendo apenas o que ele colocou aqui, tá bom? Então, voltando aqui ao relato, dois desses vigilantes se destacavam. Aqui vou chamá-los de Maledito e Maledite. Ao contrário dos demais, que mal dirigiam a palavra a mim, esses dois forçavam simpatia. Sabe aquele tipo de cordialidade ensaiada? Era assim. Sempre com um sorriso falso, mas ao virar as costas, falavam mal de todos os colegas. No fundo, havia algo nos dois que me deixava desconfortável. Antes de assumir definitivamente o monitoramento, passei alguns dias circulando pelo hospital, durante os plantões, para me familiarizar com os setores. Neste período, tive contato breve com os demais vigilantes, mas a ligação com o Maledito e a Maledite começou ali, forçada por eles. Finalmente chegou o dia de entrar na sala de monitoramento. Ela ficava no 3º andar, uma área administrativa que à noite ficava completamente vazia. Só minha sala operava 24 horas. E que sala! Confortável, silenciosa, com 4 telas gigantes e cerca de 200 câmeras distribuídas por todos os setores do hospital, exceto banheiros e salas sensíveis, como a de cirurgia. Era o tipo de ambiente onde alguém poderia passar a vida inteira sem querer sair. Fiquei 5 meses naquele trabalho sem grandes novidades. Aprendi a rotina do hospital como a palma da minha mão. Sabia quem entrava, quem saía e até os horários das rondas. Mas o que me levou ao pesadelo foi a instalação de uma câmera nova, uma que ficava em frente ao espaço de espera do morgue, o necrotério do hospital. Esse espaço era reservado para os familiares aguardarem o momento de reconhecer os corpos. Como o fluxo ali era alto por conta das mortes provocadas pela pandemia, decidiram instalar uma câmera naquele ponto específico para monitorar o movimento. Nos primeiros 20 dias, tudo parecia normal. Pessoas vinham, aguardavam, reconheciam os corpos e iam embora. Mas com o passar do tempo, algo começou a me chamar a atenção. Vi que 4 pessoas em específicos apareciam ali com uma frequência assustadora. De 7 dias da semana, eles estavam ali em pelo menos 3 ou 4. Achei estranho. Mesmo durante uma pandemia, não era possível que essas mesmas famílias estivessem perdendo entes queridos com essa frequência. E ainda assim, fossem sempre as únicas a comparecer para o reconhecimento. Outro detalhe, sempre os mesmos enfermeiros conduziam o processo e, curiosamente, os vigilantes que acompanhavam a movimentação eram sempre o Maledito ou a Maledite, mesmo quando estavam escalados em outro setor. Parecia que eles sabiam o horário em que tudo aconteceria. Essa rotina continuou por semanas, e quanto mais eu observava, mais aquilo me incomodava. Resolvi não comentar com ninguém, afinal eu não sabia quem fazia parte daquilo. Aquela instituição era uma panela fechada, gente antiga, enraizada. Mas tudo mudou quando conheci a Jéssica, nome fictício. Trabalhava na limpeza do hospital, jovem, sorridente, corajosa.
A gente começou com brincadeiras durante o jantar, foi se aproximando, até que o relacionamento virou algo sério. Logo, ela estava passando mais tempo na minha casa do que na dela. Ambos praticamente órfãos, sem família próxima. Era eu por ela e ela por mim. E um casal de vizinhos que sempre nos ajudava. Um dia, voltando do plantão, percebi que Jéssica estava diferente, séria, pensativa. Insisti até que ela me contasse. Foi quando me revelou que havia recebido uma proposta absurda de uma colega de trabalho, Ruth, nome fictício. Segundo a Ruth, o hospital pagava mal demais para elas da limpeza e havia uma maneira fácil de complementar a renda. Bastava que Jéssica, após as cirurgias feitas pelo Dr. Klebe, recolhesse discretamente pedaços de pele dos pacientes operados, deixados pelo doutor na hora da higienização do local, e entregasse a Michele, do setor de análise. A entrega deveria ser feita no banheiro do pronto-socorro, em um horário marcado. O pagamento, R$500 por entrega. Jéssica ficou em choque com o pedido, mas não demonstrou na hora. Aquilo era absurdo demais para ser real. Mas algumas peças começaram a se encaixar na cabeça dela e depois na minha. O Dr. Kleber era conhecido entre os funcionários da limpeza por deixar a sala de cirurgia num estado deplorável, como um verdadeiro açougue. Sangue por todo o canto, pedaços de carne humana largados no chão após as cirurgias. Jéssica já havia me contado que era nojento limpar depois de suas cirurgias. Só que até então pensávamos que era apenas descaso. Nunca imaginamos que fosse proposital. O mais perturbador era o local da entrega, o banheiro do pronto-socorro. Um espaço movimentado, mas sem câmeras por ser considerado sensível. Ou seja, impossível de eu monitorar o que acontecia ali. Jéssica, apesar do medo, decidiu aceitar a proposta. Queria entender o que estava por trás daquilo. Eu tentei impedir, disse que era perigoso demais, mas ela foi firme. Se a gente não descobrir, ninguém vai descobrir. Na noite da cirurgia seguinte, feita pelo Dr. Kleber, Jéssica seguiu o plano. Pegou pedaços de pele do chão da sala de cirurgia, colocou em um saco plástico e entregou para Michele no banheiro. Tudo como Ruth havia instruído. E isso se repetiu algumas semanas. A cada entrega, Jéssica ganhava a confiança de Michele. E foi num desses encontros que, com uma brincadeira disfarçada, conseguiu a primeira grande revelação. Mulher, o que vocês estão fazendo? Construindo um zumbi? Acho que é aqui a Jéssica, falando, Michele riu. Depois, olhando ao redor para ter certeza que estavam sozinhas, respondeu. A Ruth não te contou? Eu analiso esses pedaços dos pacientes que foi operado, faço uma ficha técnica completa, tipo sanguíneo, tecido, alergias, tudo, e entrego para o Maledito. O que fazem com isso depois eu já não sei. Pronto, era a peça que faltava. Maledito recebia os dados. E se ele estava envolvido, tudo aquilo no morgue, aquelas pessoas estranhas e aquela rotina de reconhecimentos, fazia sentido. A partir daí, entrei no jogo. Me aproximei do Maledito e, consequentemente, de Maledite. Comecei a passar mais tempo com eles, abandonando a sala de monitoramento de vez em quando. Eles, confiantes por eu ser das câmeras, me acolheram. Acharam que eu já estava por dentro da panela deles e, consequentemente, tinham eu e as minhas câmeras nas mãos. Acho que o fato de eu ser novo e do monitoramento facilitou a aproximação. E numa dessas madrugadas me chamaram para acompanhar uma entrega no morgue. Quando chegamos, vi as mesmas 4 pessoas que apareciam constantemente pelas câmeras. Cumprimentei um enfermeiro, José, que parecia confuso com a minha presença. Maledito, percebendo o clima, apenas disse:
ele é dos nossos, tá comigo. Dentro do necrotério, antes de entrar nas salas com os corpos, aquelas 4 pessoas receberam os papéis com os dados dos falecidos. Aqueles mesmos documentos que Michele produzia. Eles analisavam friamente, como se estivesse escolhendo uma mercadoria. Depois entramos na sala masculina. 2 corpos estavam sobre as macas, um homem e uma mulher. Isso me incomodou. Se havia uma sala feminina, por que uma mulher estava ali? Eles examinaram os corpos e saíram. Ninguém falou mais nada. No caminho de volta, perguntei para o maledito o que era aquilo. Ele riu. Isso é o que paga minhas contas. Você acha que dá para viver com esse salário de miséria? Acho que o maledito respondeu, né? Insisti e disse que queria ganhar dinheiro também, que queria participar. E foi aí que ele me explicou o horror. Aquelas 4 pessoas eram atravessadores, recebiam pedidos específicos de clientes, faculdades, rituais, fetiches, traficantes de órgãos e seitas. Quando precisavam de um corpo com determinada característica, cor da pele, tipo sanguíneo, idade, condições físicas, eram essas 4 pessoas que buscavam. E no hospital a qual trabalhei era um dos fornecedores desses tais produtos para esses atravessadores. Eles compravam do hospital e revendiam para quem quisesse. Quando encontravam um paciente na fila cirúrgica com o perfil desejado, o Dr. Kleber era encarregado de fazer cirurgia e deixar todas aquelas amostras de tecidos no local. Logo após, as coletas dos tecidos eram feitas pelas faxineiras envolvidas no esquema. Se após a análise de Michele o pedido fosse confirmado, o Dr. Kleber providenciava a morte do paciente, mascarando como uma complicação do pós-operatório ou infecção hospitalar, entre outras alegações. Simples assim. Detalhe, 95% do hospital sabia daquilo e lucrava com aquilo, diretamente ou indiretamente, desde diretoria ou até mesmo alguns pacientes. Depois da morte entravam em cena as funerárias, os coveiros e até membros da administração do cemitério. Eles sabiam exatamente em qual túmulo o corpo estava. À noite, o coveiro tirava o cadáver da cova e colocava num lugar uma ossada velha qualquer. Pronto, o processo estava completo. E o mais doentio de tudo, descobrimos que nem todos os corpos eram de pessoas que haviam feito cirurgia. Alguns estavam vivos, normais, só foram no hospital para tomar um soro e mais nada. Saíam de lá mortos e já vendidos. Eram executados sobre demanda. O plano era monstruoso. Começava com o Dr. Kleber e sua cirurgia ali propositalmente descuidada. Um pedaço de pele era deixado estrategicamente para ser recolhido por alguma das faxineiras envolvidas. Essa carne ia para Michele, que montava uma ficha técnica detalhada com os dados biológicos da vítima. Maledito recebia a ficha, entregava para os atravessadores e, se o corpo atendesse às exigências da encomenda, o Dr. Kleber dava um jeito. Como eu disse, a morte era sempre tratada como um acidente cirúrgico ou algo relacionado, nada suspeito, nada que levantasse alarde. Depois a funerária, cemitério, coveiros, todos partes da engrenagem, a família recebia o caixão, fazia o enterro e na calada da noite o corpo era retirado e trocado por ossadas, às vezes até de animais. Simples assim. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas por que pagar Michele para identificar os dados se o hospital já tem exames dos pacientes? A resposta é simples.
O hospital guardava todos os prontuários em uma sala restrita, o arquivo hospitalar de privacidade. Acessar esses documentos com frequência pode levantar suspeitas, já que os pedaços de tecidos recolhidos não deixam rastros, e Michele, como técnica em análises clínicas, sabia exatamente o que fazer. Foi com essa rede de confiança e aproximação que conseguimos juntar todos os pontos. E como acontece com muitas vítimas de conspirações assim, nós poderíamos ter ficado quietos, saído do hospital e seguido a vida. Mas não, nós decidimos denunciar. Jéssica e eu fomos até uma das únicas delegacias da cidade, só haviam 3. Escolhemos uma delas por instinto. Contamos tudo ao delegado, cada detalhe. Ele nos ouviu com atenção e disse que organizaria uma operação para aquela noite. Iríamos com ele em um carro descaracterizado até o hospital, acompanhados por uma viatura de apoio. Segundo ele, tudo seria feito discretamente. Voltamos para casa. Jéssica não estava se sentindo bem naquela noite por conta da TPM, então decidi ir sozinha. Hoje agradeço a Deus por ela não ter ido. Cheguei à delegacia no horário combinado, entrei no carro, mas percebi que não estavam indo para o hospital. Perguntei onde estávamos indo. Ninguém respondeu. Comecei a me desesperar. Chorei, gritei, mas era inútil. Fomos parar numa casa isolada, numa área rural. Ao descer do carro, vi o que o meu coração jamais imaginaria. Maledito e Maledite estavam lá. Sim, aqueles policiais faziam parte da quadrilha, ou no mínimo eram comprados por ela. Fui levado para dentro, amarrado a uma cadeira, e ali começou o meu inferno na terra. Me torturaram durante horas, quebraram meus 2 braços, arrancaram minhas unhas com alicates, quebraram meus dentes, me espancaram até eu perder os sentidos. E antes de me desmaiar por completo, ouvi Maledito dizendo: "Eu só não vou te matar agora, porque quero que você veja sua mulher morrer primeiro." Eles planejaram buscar Jéssica ainda naquela noite, mas cometeram um erro. Eles não sabiam do rastreador. Desde que começamos o namoro, Jéssica e eu usávamos pequenos chaveiros com tags de rastreio escondidos em pelúcia. Era um costume nosso, por segurança e ciúmes. Aquilo salvou a minha vida. Por volta de 2h30 da manhã, Jéssica percebeu que eu não tinha voltado e que algo estava errado. Ela ligou os pontos. Um delegado destinando um carro descaracterizado para 2 civis qualquer e ainda fazer uma operação tão rápida, aquilo não fazia sentido. Verificou o rastreador e viu que eu estava longe do hospital, em uma área isolada. Não pensou 2 vezes, correu para me salvar. Pegou nosso carro, chamou nosso casal de vizinhos, os únicos amigos que tínhamos, e partiu para o local. Por milagre, não havia ninguém vigiando a casa onde me deixaram. Eles tinham certeza de que eu morreria ali, sem assistência, definhando. Me encontraram desacordado, sangrando, quase sem respirar. Me colocaram no carro e me levaram às pressas para um hospital em outra cidade, a quase 2 horas de distância. Fui internado em estado grave. Estava com diversos ossos quebrados, dentes arrancados, hematomas internos, desidratado, mas estava vivo, milagrosamente vivo. Enquanto eu lutava pela vida naquele hospital distante, nossos vizinhos, anjos que Deus colocou no nosso caminho, retornaram ao nosso apartamento e pegaram tudo o que conseguiam: documentos, roupas e o que era essencial. Jéssica não saiu do meu lado nem por 1 minuto. Quando eu tive alta, mesmo ainda debilitado, tomamos a decisão final: fugir para sempre. Alugamos um Airbnb, acho que é assim que pronuncia, né, gente? Se estiver errado aí, vocês me perdoam. Em uma cidade o mais longe que eu poderia ir naquela situação, até eu me recuperar o suficiente para viajar.
Não podíamos mais ficar no estado do Paraná, não podíamos mais confiar em ninguém. Tudo estava contaminado, a máfia dos corpos era maior do que imaginamos. Pegamos nosso dinheiro guardado, que era para comprarmos o apartamento que alugávamos, e usamos para sair do país. Primeiro fomos para um país da América do Sul, onde conseguimos ficar por um tempo. Depois, com a ajuda de nossos ex-vizinhos e muita coragem, seguimos para a Europa, onde vivemos até hoje como imigrantes ilegais. Estamos aqui há alguns anos vivendo do nosso suor. Mudamos constantemente de cidade e vivendo com o mínimo. Mas estamos vivos, juntos e longe daquele pesadelo brasileiro. Deixamos tudo para trás: emprego, casa mobiliada, vida social, absolutamente tudo, e nem pensamos em voltar. Nossos antigos vizinhos, que foram essenciais para meu resgate, também deixaram aquela cidade por razões próprias. Nunca tivemos certeza se estavam em perigos, mas graças a Deus nunca foram ligados a nós. Conversamos até hoje com eles apenas por Telegram, com muita cautela. Eles são os padrinhos da nossa filha, que nasceu aqui na Europa, fruto de um amor forjado no trauma, na sobrevivência e resiliência. E por fim, quero deixar um aviso. Se você trabalha em algum hospital, delegacia, funerária e perceber algo estranho, desconfie, mas pense 2 vezes antes de se envolver. Eu e Jéssica sobrevivemos por um milagre, mas nem todos têm a mesma sorte. A vontade de fazer justiça quase custou nossas vidas. O mundo atual em que vivemos está todo ao contrário. Infelizmente, querer ajudar alguém pode custar nossas vidas. Hoje vivemos com medo de sermos encontrados, pois aquela máfia parecia ser grande a nível nacional. Mudamos de país, mudamos de tudo. Ainda temos pesadelos, ainda temos cicatrizes, mas sobrevivemos. Obrigada, Mariana, por dar voz a pessoas como nós. Essa história não é ficção, é um grito de socorro que nunca pode ser ouvido. Beijo a todos e que Deus proteja os que ousam enxergar o que ninguém quer ver. E termina aqui o relato dele. E, gente, como eu falei no início, o relato não tem nada assim de sobrenatural. Tem uma ligação ali, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, esses corpos são vendidos ali para pessoas que precisam de corpos específicos para fazer ali algum tipo de ritual, faculdades, né, para serem estudados, seitas. Então, assim, gente, e isso aqui eu cheguei a ouvir, querendo ou não, isso aqui eu falo que é tipo uma denúncia de um crime mesmo. Mas vocês viram aqui, né? Eles tentaram ali fazer a denúncia e tava tudo interligado ali na cidade, tipo, é uma máfia mesmo. O hospital, né, desde a diretoria ali ao pessoal que faz a faxina lá, né, os seguranças, como os coveiros, a administração do cemitério, ou seja, é tudo muito bem planejado. A polícia ali, né, e eles queriam, tipo, dar cabo ali da vida dele, né, e da mulher dele, para poder silenciar. E isso aqui eu não sei se vocês ouviram, mas eu cheguei a ouvir sim na época da pandemia, que muitas pessoas estavam, tipo, morrendo, mas assim, não tinha uma causa específica, né, assim, eles colocavam lá alguma coisa, mas, por exemplo, que nem ele citou aqui, tinha gente que ia lá tomar soro e saía de lá morto. E isso eu ouvi muitas pessoas, né, principalmente aqui na minha cidade chegou a ter isso, mas aqui eu não tenho certeza, eu não duvido, né, de nada, mas eu acredito que não teve essa coisa aí de vender corpos, mas eu não duvido. Mas aqui na minha cidade teve muito disso, né, de pessoas chegarem no hospital não sentindo nada e eles alegarem depois que foi por causa da pandemia, que a pessoa foi contaminada dentro do hospital, coisa do tipo. E nesse lugar aqui, né, não era só pessoas ali que passavam por cirurgia, né, que nem ele falou. Eram, tipo, a máfia ali era pesada, realmente era uma máfia ali. E ele aqui, né, correu
sério, né, risco de vida, ainda bem que ele tá bem, né, ela, né, também, e eu achei legal esse negócio aí dos rastreadores aí no pingentinho, né, no chaveiro. Isso aí, tipo, salvou você, né, no caso. E é interessante, né, hoje eu acho que vende livremente esses rastreadores. São pequenininhos e ninguém percebe que você tá utilizando eles ali. Então, assim, de um jeito ou de outro salvou a vida. Antes que vocês... porque eu sei que vai ter pessoas aí nos comentários dizendo que isso tudo é ficção, é mentira. Gente, se é, eu não sei, eu só sei que eu acredito, super acredito e respeito. E eu ouvi, né, como eu disse aqui pra vocês, eu cheguei a ouvir isso também, né, que muitas pessoas, né, tipo, corpos, né, sumiram. Eu até cheguei a ouvir, acho que foi um rapaz comentando que eles foram exumar ali, né, o corpo acho que era da mãe, e não tinha nada no caixão, tipo, o caixão tava vazio, tipo, o corpo sumiu, a direção do hospital não soube informar, só que eu não lembro qual cidade que ocorreu isso. Eu não tô lembrando agora, se eu lembrar de pesquisar eu até trago aqui pra vocês. Mas desapareceu. E aqui, né, a gente vai usando a criatividade aqui e vai tentando colocar tudo aqui dentro do relato dele. Eu não duvido de nada disso, de nada mesmo. Eu super acredito. E como eu disse também, né, sobre o termo aqui dos dois seguranças, maledite e maledito, eu quero reforçar aqui que esse termo é do canal Assombrado. E eu só falei porque estava aqui no relato. Não tem interesse de falar em outros relatos, mas como eu não tive tempo de trocar aqui, eu li por alto, eu resolvi deixar assim mesmo, né? Porque é interessante a gente ler o que a pessoa manda aqui pra gente, tudo certinho. E, gente, esse foi o relato. Como eu disse, não tem nada de sobrenatural, mas é algo muito sério. E eu espero, né, que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like, isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal. Se inscreva se você não é inscrito. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também na divulgação do canal. Se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.